Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Querido, nas quartas-feiras é um culto onde a hora da palavra é um momento dinâmico para que todo mundo possa aprender. Então, é um momento onde a gente compartilha. Tem folha aqui ainda? Essas daqui não? Dá uma para a Flávia ali, uma para mim. Alguém está faltando folha? Alguém não pegou o estudo? Uma para mim, uma para a Flávia ali. Pronto. Aqui, o pastor já me deu. Hoje nós vamos aprender sobre a teofania. Quantos já ouviram falar esse nome, teofania? O que é a teofania? A doutrina dos anjos. O que é uma doutrina dos anjos? São ensinamentos que a Bíblia nos traz sobre os anjos. Quando você ouvir assim, a doutrina dos anjos, ensinamentos que a Bíblia diz a respeito dos anjos. E antes da gente começar o estudo, nós vamos fazer uma oração. Feche os teus olhos aí, põe a mão sobre a folha, repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, fala comigo, através da Tua palavra, ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que não vem do Senhor, em nome de Jesus. Os que crê diz amém. Queridos, eles vão passar, o missionário Dalvan, o microfone. Se você quiser responder junto conosco, você pode responder, que tem algumas questões aqui. Aí de repente você fala assim: não, eu não vou responder, não tem problema. Precisa se constranger ou ficar com vergonha, ou muitas vezes eu não vou mais não, que eu tenho medo de responder. Não é obrigado você responder. De repente você está aí, vai chegar o microfone. Se você se sentir à vontade para responder, amém. Se não souber, não tem problema não, a gente vai aprender junto. Então nós vamos hoje aprender sobre a doutrina dos anjos, também chamada de angiologia. E vem aqui o que é estudado. Nós vamos estudar hoje acerca da existência dos seres angelicais, a sua origem, criação e os serviços dos anjos. E quando a gente fala anjo, o que significa anjo? Tem aqui, anjo significa mensageiro. Anjo significa o quê? Mensageiro. E nós vamos entrar aqui em algumas questões para a gente aprender um pouco. Tem duas folhas, essa parte da frente aqui, onde tem as perguntas, senão você vai ficar perdido. Onde tem aqui, essa parte que tem aqui, sua natureza, tá vendo aí? É o outro lado, Edilson. Vira a folha, é esse lado aí. Vira aí, Valdir. Pronto, senão vocês vão estar lá atrás e daqui a pouco a gente chega lá atrás. É essa parte da frente onde tem um anjinho aqui, em cima. É a parte onde tem um anjinho em cima. Pronto. Todo mundo acertou aí o lado, certo? Senão você vai dizer: moço, que folha é essa que o bispo está lendo aí? Eu não estou vendo aqui. Você vai dizer: moço, eu acho que me deram a folha errada. O missionário Dalvan vai passar. Quem vai ser a primeira pessoa? O missionário Dalvan, evangelista Patrícia. Então tem uma pergunta aqui: os anjos são criaturas de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Vamos ver o que diz a Bíblia. Gênesis 2:1. Pode também, quiser acompanhar aqui, ou pode acompanhar na sua Bíblia. Pode ficar à vontade. Gênesis 2:1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Os céus, a terra e todo o seu exército. Que exército é esse que a Bíblia está dizendo? Deus criou os céus, a terra e o exército. Que exército é esse? Que exército é esse que vocês acham que a Bíblia está dizendo aqui, Deus criou os céus, certo? A terra e todo o seu exército. Qual é o exército de Deus? Os anjos. Os anjos fazem parte do exército. Aí aqui tem a pergunta: os anjos são criaturas de Deus? Sim ou não? Foi Deus que criou os anjos? Sim. Foi, evangelista? Foi. Foi Deus que criou os anjos.
Então, os anjos, eles não existiram do nada. Os anjos são criação de Deus. Foi Deus que criou. Aí tem uma outra pergunta, que o missionário Davão vai levar o microfone para outra pessoa, que tem assim: os anjos não são filhos de Deus. Na pergunta 1, nós vimos que os anjos são o quê? Criaturas de Deus, Deus criou. Aí aqui na segunda está dizendo que os anjos não são filhos de Deus. Jó 1:6. Os anjos não são filhos de Deus? Sim ou não? Os anjos são criaturas de Deus. São criatura? Ele criou. Vamos ver lá em Jó. Abre aí, Jó 1:6. São ou não são filhos de Deus, os anjos? É não, missionário, que você roda? É filho? É não, Pedro? Criatura? Abre aí, Jó 1:6. Diz o que, Jó 1:6? Pode ler. E um dia em que os filhos de Deus viveram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, os filhos de Deus, quem são esses filhos de Deus que a Bíblia está dizendo aí? Os anjos. Os anjos. Então, os anjos são filhos de Deus. de Deus. Por que os anjos são filhos de Deus? Porque Deus, além de ser o Criador, Ele é o que? Pai. Deus é Pai. Então os anjos também são filhos de Deus. Só que nós precisamos entender por quê? Porque senão você pode entrar em contradição. Quando a Bíblia diz assim: Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Deus tinha quantos filhos? Jesus. Mas quando a Bíblia chama os anjos de filhos, está dizendo no sentido de paternidade de Deus, ter eles como filhos adotados, como seu pai deles, mas filho mesmo, Deus só tinha um. Então nós vemos, segundo Jó, que os anjos são considerados filhos de Deus. Filhos. Muitas das vezes é como uma pessoa que mora na sua casa. Não é sangue do seu sangue, mas você cuida. Aí você chama de quê? Que é meu filho, é minha filha. Seu filho? Fala assim, filho porque eu cuido, né? Filho porque... Então a Bíblia diz que os anjos são filhos de Deus nesse sentido aí. Tá, aí aqui agora vem Lucas 20:36. Os anjos não são imortais. O que é uma pessoa imortal? O que é algo imortal? É algo que não morre. Então aqui está dizendo que os anjos não são imortais, que os anjos eles morrem. É verdade? Ou os anjos são imortais? Lucas 20:36. Porque já não podeis mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus. Tá. Quem está dizendo isso aí é Jesus. Jesus está dizendo que os anjos são o quê? Imortais. Filhos de Deus. Porque muitas vezes tem gente que vai dizer, não, tanto Jó disse que era filho de Deus, e Jesus está dizendo que os anjos são filhos de Deus. Pode continuar. E são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Tá. Os anjos, eles, o que está dizendo? Não são imortais, ou seja, os anjos não vivem para sempre. É como se essa pergunta estivesse dizendo assim: é verdade, sim ou não? Obedece ao Vinícius. Os anjos morrem ou vivem para sempre? Vivem para sempre. Vivem para sempre. Porque o que a Bíblia está dizendo? Porque já não podeis mais morrer por sermos iguais. Aí a comparação que Jesus faz das pessoas que nele creem, Jesus fala: vocês vão viver por todo sempre, porque vocês serão igual aos anjos. Então os anjos não morrem. Eu tenho uma pergunta. Pode fazer, fácil. Essa semana uma pessoa falou comigo e eu fiquei com essa questão na mente, mas eu tenho certeza que é engano. É possível uma pessoa incorporar o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, sei lá?
Nós vamos responder isso mais na frente, senão eu vou responder uma pergunta aí na frente, tá bom? Tá bom. Então os anjos não são imortais, está dizendo que eles não são para sempre. A resposta é não. Coloca aí, não, os anjos são imortais. Tem aqui, ó, Brida Viviane vai responder. Os anjos, falando aqui, são um pouco maiores que os homens, sim ou não? Os anjos são maiores que a gente? Sim. Ou a gente é maior que os anjos? Hã? Não, eles são maiores. Jesus morreu pelos anjos ou pelos homens? Então ele pagou o preço pela gente. Lá no céu teve anjo que pecou, sim ou não? E por que Jesus não morreu pelos anjos? E aí, quem é maior, os anjos ou a gente? Vamos ler. Hebreus 2, 6, 7. Hebreus 2, 6, 7. Pode falar. Mas em certo lugar testificou alguém, dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou filho do homem para que visites. O 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra. O coroaste e constituíste sobre as obras de tuas mãos. Então os anjos são maiores que os homens? Visto tu... Ó, o que o versículo está dizendo? O versículo está dizendo, está falando do homem. Volta vocês aí. Ó, o que o versículo diz? Mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem? Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Quem é o homem para Deus se lembrar do homem? Ou o filho do homem para que Deus o visite? Aí o 7, Flávia, diz assim: tu o fizeste, está falando do homem. Deus fez o homem um pouco menor que os anjos, e de glória e de honra o coroaste e constituíste sobre as obras de tua mão. Então os anjos são ou não são maiores que os homens? Sim, Sim. com certeza. Então Deus nos fez menor que os anjos, em questão de glória, de honra, de conhecimento. Os anjos eles têm uma capacidade maior do que nós. Tem uma pergunta aqui que vai entrar mais ou menos na questão do que a obreira Salvenice falou. Deixa eu dar a folha aqui para o obreiro Juscelino também. Precisa não? Falando dos anjos, eles devem ser adorados? Sim ou não? Não deve? Abre aí, Colossenses 2,18. Ou então acompanhe aqui. Quem vai ler? É a Daphne, a levita Daphne. Ninguém vos domine a seu arbítrio com pretexto de humanidade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Os anjos devem ser adorados, Daphne? Não. Não. Olha o que Paulo está dizendo: ninguém vos domine o seu arbítrio com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu e estando em vão inchado na sua carnal compreensão. Então Paulo está fazendo uma exortação para que a gente não seja enganado. Ainda que apareça um anjo, vocês vão ver lá em Apocalipse, depois você vai pesquisar, eu não coloquei aqui, quando João, o apóstolo João, que teve a visão do Apocalipse, ele viu um anjo. E quando João viu o anjo é belo, ele é lindo, ele é esplendor. As coisas celestiais, elas são lindas. E quando João viu aquele anjo lindo, sabe o que ele fez? O apóstolo João, presta atenção. O apóstolo João, está tendo a revelação dos céus, do que vai acontecer futuramente. E nos céus ele viu um anjo. E quando ele viu um anjo, ele pensou que era o próprio Deus. E ele dobrou o joelho e se prostrou. E o anjo pegou ele e disse: não, levanta, eu sou igual a você, não posso ser adorado não. O anjo pegou ele e levantou.
Qual foi o pecado de Lúcifer? Ele queria ser igual a Deus. É o que? Adorado. Lúcifer queria ser o que? Adorado. Ele queria adoração para ele. Então o problema dos anjos que caíram é porque queriam adoração para eles. E aí esses anjos hoje aqui na terra caído, eles se disfarçam numa imagem, por trás de uma imagem, de uma escultura, eles fazem com que a pessoa preste uma adoração a ele. A pessoa acha que está adorando a um santo, a alguém, e de repente ela está adorando a um anjo caído. Por quê? Porque os anjos não podem ser adorados, nem anjos, nem pessoas. Só Deus que pode ser adorado. Aí a pergunta é: o anjo pode incorporar em alguém? O que a Bíblia diz? Que a gente vai receber o Espírito Santo. Então, a palavra incorporar significa tomar posse da pessoa. Deus, ele não incorpora, pessoas incorporou a presença de Deus. Não, a gente não incorpora, a gente recebe a presença de Deus. Nós somos cheios da presença de Deus. Uma pessoa incorporada é uma pessoa que manifestou um espírito maligno, um demônio, um anjo caído. Demônio é anjo, mas um anjo caído. E esse anjo agora toma a faculdade, o domínio, o controle da vida dessa pessoa. Ele começa a dominar. Então, quando fala de anjo Miguel aí, não tem Miguel que incorporou na pessoa, não. É o demônio mesmo. É o demônio que entrou. Leva ali, missionário, o microfone para a gente ouvir. Quando essa pessoa me falou, eu levei um susto, porque eu disse: não tem condições de um anjo, Miguel, incorporar em ninguém. Por quê? Porque a gente não pode adorar anjos. Isso. E outra coisa, a gente está, no caso, se você estiver indo por esse lado, você está deixando Deus de lado, porque você está indo por doutrina e está adorando outro Deus. Só que está acontecendo muita coisa com essa pessoa. E aí eu estava pedindo a Deus para me revelar o que estava acontecendo com essa pessoa, pelo fato de estar acontecendo tanta coisa com ela e ela não está melhorando. É o engano de Satanás. E aí ela foi e falou. Eu digo: tá aí a resposta. Aí eu pedi para ela, pedi perdão para Deus, se arrepender, que Deus iria curar ela. Exatamente. Para ela tomar posse. Vamos lá. Aqui tem explicando o que a Bíblia fala sobre os anjos. Então, os anjos existem hierarquias. Os anjos existem o quê? Hierarquias. É igual na igreja. Na igreja não tem hierarquia? Tem o obreiro, tem o missionário, tem o evangelista, tem o pastor, tem o bispo, tem o apóstolo. Isso em todo lugar tem hierarquia. Então a Bíblia fala de anjos, anjos que são os mensageiros. A Bíblia fala de arcanjo. Arcanjo é um comandante de um exército celestial. Nós vimos lá em Gênesis 2, que a evangelista Patrícia respondeu, que Deus criou os céus e a terra e o seu exército. Deus criou o quê? O seu exército. Então os anjos são um exército de Deus. E aí, quando fala arcanjos, é um comandante celestial. O arcanjo Miguel é um comandante celestial. E a Bíblia cita somente Miguel, né? Pertencendo a essa classe. Aí tem os querubins, que nós vemos lá também na Bíblia, que são anjos dotados de grande majestade, de grande poder. São mencionados com uma questão da adoração que eles levam a Deus, deles adorarem a Deus. Então são chamados de querubins. E a Bíblia fala dos serafins, que são seres que da ordem de anjos que servem constantemente no trono de Deus. Então tem os anjos, arcanjos, querubins, serafins, mas todos são anjos, só que em níveis separados. Vocês compreenderam? Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui que diz assim: os anjos são físicos como os seres humanos? Eles são igual a gente? Sim ou não? Hebreus 1:14. Quem vai responder? Obreiro Leni. Eles são físicos como os seres humanos? Não. Diz o que aí? Lê para nós. Hebreus 1:14. Não são, porventura, todos eles espírito, ministradores enviados para servir a favor daqueles
que hão de herdar a salvação. Então eles são o quê? Espírito. Espíritos, são seres espirituais. Então os anjos não são como a gente. Por quê? Nós somos seres carnais e ao mesmo tempo espirituais. Nós temos essas duas partes, do céu e da terra. Nós fomos feitos do pó da terra e Deus soprou o fôlego de vida da gente, a gente passou a ser alma vivente e ter um espírito. Já os anjos não. Os anjos são seres espirituais, eles não são como seres humanos. Ainda que alguém diz assim, fulano é um anjo, não é. Pode ser uma pessoa boa, mas anjo não é. Você já viu isso? A pessoa chamou você de anjo. Moça, você foi um anjo de Deus, que Deus mandou você aqui. Mas você não é, não confunda não, você não é anjo não. Tá. Os anjos têm diversas aparências, incluindo formas humanas, como asas e até mesmo como animais. Os anjos se parecem com a gente? Se parecem com os animais, sim ou não? E aí? Os anjos têm essa possibilidade de possuir diversas formas, se parecer com homens e com os animais? Abra aí, Ezequiel 1, nós vamos ler do 5 ao 11. Obreiro Marcelo. Ó, Marcelo, você lê aqui também? E do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência, tinha a semelhança de um homem. E cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luzia como a cor de cobre polido. E tinha mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Unia-se as suas asas uma à outra, não se virava quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo todos os 4 tinham rosto de boi, e também tinham rosto de águia, todos os 4. Assim eram os seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. Cobriam os corpos dele. Os anjos, eles têm diversas aparências, parecendo com o homem, parecendo com os animais. Sim ou não, obreiro Marcelo? Sim. Sim. Olha o que Ezequiel viu na visão dos anjos. Tinha anjo que tinha cara de leão. O anjo tinha 4 cabeças, né, nessa visão. Uma parecia a cabeça do homem, outro parecia a cabeça de uma águia, outro parecia a cabeça de um leão. As mãos pareciam as mãos dos homens. Tinha asa como asas de pássaro. E tinha os pés como os pés de uma bezerra, de um boi, mas só que era dourado. É mistério, né? Para a gente poder entender assim, divinamente, assim, meu Deus, como é que é um anjo? Que a gente só vê um anjo bonitinho, né? Igual a gente vê no desenho, aquele anjo com asinha. Então, assim, a visão que ele teve foi a visão de anjos parecendo com os homens e parecendo também com os animais. Vamos lá. Os anjos possuem grande poder e força, superando em muitos a capacidade humana. 2 Pedro 2,11. Os anjos, eles têm grande poder que superam a nossa capacidade. Eles são mais poderosos que a gente, sim ou não? Sim. Será, obreiro Pedro? Você acha que não, pastor? Será que os anjos são mais poderosos que a gente? Assim é. Sim ou não? Assim era. Quem é que é mais poderoso? É a gente ou os anjos? Enquanto os anjos sendo maiores. Será? Vamos ver aqui, gente. 2 Pedro, e o Pedro que vai ler? 2,11. Blasfemam diante do Senhor. Sim, com certeza. Lê o texto para a gente ouvir, e o pessoal que está ouvindo também Enquanto os anjos sendo maiores
significa que maiores do que em força e poder. É maior do que nós em força e poder. Não pronunciavam, eles não eram metidos, sabe? Contra eles, juízes, blasfemas diante do Senhor. Eles não blasfemavam nem ficavam esquisitos diante do Senhor. Entendeu? Enquanto muitos de nós às vezes fica, né? Aí se perde. Então, sim, com certeza tem mais força e poder do que nós. Porque, na verdade, Ele é que nos protege dos demônios na nossa casa. É verdade. E por aí vai, né? Então Porque é isso senão mesmo. Os anjos, eles têm mais força, mais sabedoria do que nós. Eles têm mais poder do que nós. Exatamente. É como o obreiro Pedro. Ele nos protege do diabo. Exatamente. Deus acampa os anjos ao nosso redor para o diabo não nos tocar. Deus dá ordem aos seus anjos para nos guardar. Então, graças a Deus. Porque se nós fossemos mais poderosos que os anjos, nós não precisávamos dos anjos para fazer esse trabalho. Nós é que tinha que ajudar eles, né? Exatamente, é o oposto, ao contrário. Né? Então coloca aí, sim, os anjos são mais poderosos. Os anjos se casam? Hã? Será? E como é que nascem os anjinhos? Se casam ou não, missionário Cristóvaldo? Aí. O homem casa, a mulher casa. E os anjos? Se você disser que não casa, o pessoal vai pensar que você é anjo. Vai dizer, não, você é um anjo. Não quer casar? Vamos lá. Porque na ressurreição não casam e não são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Quer dizer que as pessoas também não vão se casar lá, não. Aí está falando de pessoas, né? Das pessoas. Jesus está dizendo que quando Ele vier, que nós, aqueles que estiverem mortos, ressuscitar, e nós que estivermos vivos, subir, a gente não vai casar e nem vai se dar em casamento. No céu não vai ter, que é meu marido. Não tem marido lá não tem, minha mulher, não tem. Nós seremos igual aos anjos. Por quê? Os anjos nem se casam e nem se dão casamento. Então os anjos casam ou não casam, missionário? As pessoas não vão casar, imagina os anjos. Nem as pessoas, né? Nem os anjos. Rapaz, tem que ser aqui na terra. Aproveita. Se quer casar, tem que casar aqui, viu? Porque se chegar no céu, não tem casamento, missionário. Pois é, meus irmãos, vocês que estão aí solteiros, ó, pelo amor de Deus, casa, busca uma mulher, procura. Isso não é trabalho de Deus, não, o trabalho é nosso. De procurar uma esposa e casar, porque lá no céu não vai ter nada disso aí, não, irmão. Isso é verdade. Isso é coisa daqui da terra e não dos céus. É bem claro o texto aqui. Porque na ressurreição, quando você for levado por Cristo, nem casam, nem se dão em casamento. Mas serão como os anjos, né? Que não se casam nem se dão em casamento. É simples o entendimento desse negócio. Isso. Próxima pergunta. Você já ouviu falar em anjo da guarda? Existe ou não existe anjo da guarda? Você lembra que quando a gente era criança, que não conhecia Deus, a gente orava para o anjo da guarda? Não sei se vocês... Mas, vamos orar para o anjo da guarda. Existe ou não existe anjo da guarda? Salmo 91, o verso 11 e 12. Vamos ver se existe. Deus mandará que os 91, anjos... Flávia. Já estou lendo. Ione vai ler ali. Deus mandará que os anjos dele cuidem de você, para protegê-lo aonde quer que você for. Eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Então, sim. Então, existem anjos da guarda. Existem anjos que são enviados para nos guardar, para nos proteger. A próxima pergunta. Existem anjos bons e maus? Sim ou não? Eu vou ler aqui para vocês. Abre aí, Isaías 6:3, Flávia. Vou ler para vocês essa daqui. Isaías 6:3 diz assim: e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Agora abre aí em Mateus 25:41. Mateus 25:41.
Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo e os seus? Então, o diabo e os seus anjos, anjos do mal, vão para onde? Para o fogo eterno. Então existe anjo bom e anjo mau. Que bebê. Por exemplo, o fogo eterno é para Satanás e seus demônios, seus anjos caídos, e o falso profeta. São a trindade do inferno, né? Essas três criaturas, né? Então direi também os que estiverem na sua esquerda para vós. Pois é, então, gente, vocês que são não pode ser de esquerda, tem que ser de direita, porque Aí Jesus diz: então dirá aos que estiverem à minha esquerda. Ele está falando no julgamento, ele vai separar as pessoas. Aí ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno é para o homem? Sim ou não? O inferno é para quem? Para o diabo e os seus. Mas o homem que não se voltar para Deus e nessa terra quiser viver do seu jeito, ele vai acabar indo para o inferno que foi feito para o diabo. Tá, vira a folha aí. Aqui no estudo da teofania, vamos ver aqui, ó, falando sobre a aparência. Eu vou ler aqui, abre aí, Flávia, Gênesis 18, 2. Gênesis 18, 2, falando das formas angelicais, como eles aparecem. Gênesis 18, 2 diz assim: e levantou os seus olhos, falando de Abraão, e olhou, e eis 3 homens em pé junto a ele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Está falando de anjos que apareceram para Abraão, e esses 3 anjos aí é a trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que apareceu para Abraão, em forma de quê? De homens. Então, apareceu Abraão em forma de homem. Aí, Lucas 24, 4, abre aí, Flávia. Lucas 24, falando das aparências dos anjos. Agora vamos ver a aparência masculina. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, eis que a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Está falando quando as mulheres foram no túmulo de Jesus. Apareceu 2 anjos, e a Bíblia diz que eles eram o quê? Forma humana, comparando ele a homens, apareceram em forma de homens. Então, eles apareceram em forma de homens, com vestes resplandecentes. Aí aqui em aparência jovial, parecendo um jovem. Como é que o anjo vai aparecer? Marcos 16, 5. E entrando no sepulcro, viram um jovem sentado à direita, vestido de roupa comprida branca, e ficaram espantadas. Está falando do anjo que estava ali. Lê o verso 6, Flávia. E porém disse-lhe: não vos assusteis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado, já ressuscitou, não estáis aqui, eis aqui o lugar onde puseram. Volta o verso 5. Olha o que diz: e estando no sepulcro, viram um jovem. Esse anjo parecia um jovem, assentado à direita, vestido em roupa branca comprida, e ficaram espantados. Está vendo como os anjos podem aparecer? Que as mulheres viram em forma humana, e depois viram ele parecendo um jovem. E uma aparência sobrenatural. Apocalipse 18, 1. E depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então um anjo de uma maneira sobrenatural, aonde ele iluminou a terra com a sua glória. Acompanhe comigo aí na folha. Tem aqui, ó, os anjos bons. Para que servem os anjos bons? Eles cumprem as ordens de Deus. Aí o 1. O 2 mostra, e aqui vem, né, a questão: servindo os herdeiros na salvação, executando o julgamento de Deus. Abre aqui, ó, Flávia, Atos 12, 23. Atos 12, 23. Atos 12, 23. Abre aí.
Eu quero ler isso aqui que eu acho interessante para vocês. Atos dos Apóstolos 12, 23. Diz assim, volta um versículo anterior, 22. E o povo, está falando de Herodes, e o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. O povo dizia que, quando Herodes ali no seu discurso, disse é voz de Deus e não de homem. O verso 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e foi comido de bicho e expirou. Herodes, quando falaram que era a voz de Deus, ele falando ali, ele não deu glória a Deus. Ele disse, não, irmãos, glória a Deus. Aí, por ele não dar glória a Deus, o anjo veio, feriu ele, e ele foi comido de bicho, e morreu, expirou ali e morreu. Então, os anjos, eles cumprem ordens de Deus. Está aqui o 2, serviram os santos. Então, abre aí 1 Reis, não vai abrir não, senão vai ficar muito longo aqui. Aonde o anjo fez, depois você vai ler em sua casa, em 1 Reis 19, aonde o anjo fez um pão. O anjo fez um pão para o profeta Elias. Vocês lembram dessa passagem? Vocês lembram que o anjo fez um pão para o profeta? E o pão que o anjo fez para o profeta Elias, ele caminhou quantos dias? 40 dias e 40 noites. Eu quero que um anjo faça um pão desse para mim. Mas foi ordem de Deus. Quem fechou a boca dos leões na cova ali quando Daniel estava? Os anjos. Daniel 6:22. Abre aí, Flávia. Daniel 6:22. Daniel 6:22. E aparece Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizeste dano, porque foi achado em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então quem fechou a boca dos leões foi os anjos. Então eles nos servem. E guardando Israel no deserto. Tem aqui o 3, eles servem os crentes. Tem a questão de Atos 12:7, que mostra quando o anjo tirou Pedro da prisão. Tem a questão a serviço de Paulo, anunciando a ascensão de Jesus, quando Jesus subiu aos céus. Abre aí Atos 1:10. Atos 1:10, isso é muito importante. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, está falando de Jesus. Jesus, depois que ressuscitou, passou 40 dias aqui, ele está subindo aos céus. Aí diz assim: e eis que junto deles puseram 2 homens vestidos de branco. O verso 11. Os quais lhe disseram: homens Galileu, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Então os anjos apareceram em forma de homem e dizem: olha, esse Jesus que você está vendo aí, e vestes brancas, vocês veem que eles falam das vestes brancas? Então é muito importante isso aí. Vai voltar, exatamente. Exatamente. Por isso o obreiro Pedro falou um negócio interessante aqui. Você não pode orar anjo, ô anjo me guarda. Você tem que orar quem? Vocês lembram que quando Jesus foi tentado, o que é que o diabo diz? Se joga daqui, porque está escrito que Deus dará ordem aos seus. Quem vai dar ordem aos anjos? É Deus. Quando você vê um pastor dizendo assim: o anjo Miguel, pega aqui, o anjo Gabriel, pega ele aqui, o anjo fulano, pega ele aqui, o anjo... Não. O que a gente ora? Deus, envia os seus anjos aqui. Ó meu Deus, manda os anjos do Senhor. Quem é que vai mandar os anjos? É Deus. Então, esse negócio de dizer: ô Miguel, Gabriel, anjo Miguel, vem aqui, isso não é de Deus não. Dando ordem. Aí o BB falou que quando a pessoa dá ordem aos anjos, está se colocando no lugar de Deus, né? Quem dá ordem aos anjos é Deus. Tem uma pergunta aqui, quem vai responder, missionário Dalvan? O microfone está onde? Está aí? A obreira Edivânia quer responder, não? A obreira Claudiva, pronto. Os anjos têm livre-arbítrio como seres humanos, obreira Claudiva? Sim ou não? Abre aí Isaías 14, o verso 12 ao 15. Vamos ver.
Tá ligado não? Vê ali, missionário. Tá ligado não? Liga lá, embaixo aí mesmo, é só... Não tá não, muda a chavinha aí pro lado. Agora ligou. Tá ligado. Como caíste desde o céu, ó Lucifer, filho da alva, ó Lucifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Até o 15. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levando será ao inferno, ao mais profundo do abismo. A gente tem o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? É o direito de escolha. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim e disse assim, ó, tem um fruto aqui que você não pode comer. É você que escolhe. E os anjos? Têm o livre-arbítrio, o direito de escolha? Sim ou não? Não, eu acho que não. Ó, quando Deus criou Lúcifer, Deus deu o direito dele escolher fazer o certo e o errado? Ou Deus disse assim, você só vai fazer o que é certo? É difícil, né? É complicado. Ó, o que Lúcifer diz? A Bíblia diz o quê? E dizia tu no teu coração. Quem estava dizendo? Deus? Não, Lúcifer. Ele estava dizendo, o que é Lúcifer? A palavra Lúcifer quer dizer anjo de luz. Ele dizia no coração dele, ele está dizendo, eu vou fazer isso, eu vou subir, vou botar o meu trono nos céus ali, e vou ser igual a Deus, vou ser igual ao semelhante ao Altíssimo. E aí a Bíblia diz, ó, tu foi o quê? Ó, e contudo levado será ao inferno, o mais profundo do abismo. Então, ele quis ser igual a quem? A Deus, quis ser adorado. Então ele escolheu, ele teve o direito de escolha em fazer o certo e o errado. Então os anjos, eles têm o livre-arbítrio, eles podem fazer o que é certo ou errado. O que a Bíblia diz? Que 1/3 parte dos anjos acompanharam quem? Lúcifer. Foi jogado por terra. Eles escolheram. Vocês querem quem? Deus ou Lucifer? Ah, a gente quer Lucifer. Aí os anjos foram expulsos com ele. Entendeu? Entendi. Então é igual a gente, ser humano. Igual a gente, eles escolhem. Escolher a bênção e a maldição. Então os anjos a mesma coisa. Tem aqui o anjo do Senhor. Quando a Bíblia diz o anjo do Senhor, fala de Deus, que apareceu a Agar, apareceu a Abraão, apareceu a Jacó, apareceu a Moisés e apareceu a Josué. Então lá no Velho Testamento, quando fala assim o anjo do Senhor, está falando de Deus, aonde o próprio Deus apareceu, e aí eles narraram como anjo. E aqui tem a questão de Satanás. Satanás era ou não era anjo? Ainda continua sendo anjo, mas é um anjo caído. Você já viu tinha uma novela que diz assim, um anjo que caiu do céu? Vocês lembram? Acho que era assim, parece. Tinha a música, né? A música de Ivete Sangalo, do anjo que caiu no céu. Vocês já ouviram essa música? Como o anjo que caiu do céu? E tem gente que canta e nem percebe, né? Então assim, e você já viu que tem crente que fala, quando chega uma pessoa para ajudar, você parece que foi um anjo que caiu do céu. Está repreendido. Quem é o anjo que caiu do céu? É o diabo, é o demônio. O negócio de caiu do céu.
Levantou poeira. Aquela música que fala, levantou poeira, pode... Evangelista Patrícia. Ei, Bispo, vamos voltar bem atrás aí, porque essa questão aqui deixa um pouco confuso, né? Os anjos têm livre-arbítrio como os humanos. Por exemplo, os que já desceram junto com Satanás, se eles, como pode assim, eles têm essa liberdade, por exemplo, se eles se arrepender novamente, no caso. Bem colocado. E os que estão no céu também, eles podem escolher, assim, desobedecer a Deus? Pode. Lá no céu? Uma coisa que os anjos não têm a capacidade, que só a gente tem, sabe de que é? De se arrepender. Os anjos, eles não têm essa capacidade que nós temos. Só nós, seres humanos, fomos criados por Deus com essa capacidade de arrependimento, de se arrepender enquanto está vivo. Porque os anjos, eles sabem de tudo, eles foram criados maiores que a gente. A gente ainda é limitado, os anjos não. Os anjos foram criados. Lúcifer, quem foi Lúcifer? A Bíblia diz que ele era padrão de perfeição. Quando Deus ia criar algo perfeito, criava parecido com quem? Ou padronizado com Lúcifer. Então ele era a obra-prima, a perfeição no céu, era Lúcifer. Ele era padrão de perfeição, foi criado perfeito. E eles sabem tudo, só que eles decidiram se voltar contra Deus. Só que eles não se arrependem. Você acha que o diabo se arrepende? O diabo não tem dó nem misericórdia. Ele não se arrepende. Até hoje ele quer ser adorado. Quer ou não quer? Jesus veio nessa terra, ele se arrependeu? Ele queria que Jesus adorasse. Ele queria que o próprio Deus adorasse ele. É brincadeira um negócio desse? Ousadia do diabo. Ele queria que o próprio Deus, o Filho de Deus, adorasse ele. O quanto que ele não se arrepende. Ele não muda não. Então ele não se arrepende. Os anjos, eles não têm esse arrependimento. Por quê? Porque eles foram criados maiores que a gente. Mas aqui fala assim, que os anjos têm livre-arbítrio, né, como os humanos. Então os humanos eles têm a capacidade de se arrepender, mas os anjos... Não, aí aqui só entra o livre-arbítrio, o arrependimento não. Então é como o livre-arbítrio que nós temos. Mas eles não têm o arrependimento. Já essa parte do arrependimento já não tem, né? Eles não têm igual a gente. Só tem o livre-arbítrio, o direito de escolha. Aí depois vocês vão ler em casa, tem aqui falando sobre Satanás, mostrando ele como diabo, dragão, serpente, príncipe da potestade. Aí vem aqui falando do seu poder, o poder do diabo que é maior do que os homens. Abre aí Efésios 6:11, Flávia. Olha o que diz aqui Efésios 6:11, queridos. Abre aí, Efésios 6:11. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura para que possais estar firme contra todas as astutas ciladas do diabo. Então, o crente tem que estar o quê? Para enfrentar o diabo? Revestido. Por quê? Porque ele tem mais poder que os homens. Ele não é mais poderoso que Deus. Quem é Deus, ele tem todo o poder. O diabo é poderoso. Aí tem gente que fica, pode vir o diabo e não sei o quê. Meu irmão, cai fora, diabo. Está repreendido, sai daqui. Tá certo? Então repreenda ele. Porque esse negócio não, eu sou mais forte que o diabo. Não, Jesus é mais forte. Jesus é mais forte que ele. E quando nós formos transformados em corpo de glória, nós vamos ser mais fortes. Aí tem aqui, o diabo é limitado por Deus e sobre o mundo. Príncipe dos demônios, príncipe deste mundo, o Deus deste século, seu caráter mentiroso, fonte de todo mal, enganador, seu ministério mentiroso, fonte de todo mal e enganador também. Os anjos podem sentir emoções como alegria e amor? Lá em Lucas 15:10 fala que os anjos se alegraram, que Jesus fala que quando um pecador se arrepende, o que acontece? Os anjos se alegram, os anjos se alegram. E 1 Pedro 1:12 diz que os anjos se preocupam com a nossa salvação. Obreiro Pedro, quer falar? Bispo, sobre aquele que Patrícia levantou ali, aquela livre-arbítrio? Aquela questão em relação os anjos que estão com Deus e os anjos que estão
com Lúcifer, que desceu com Lúcifer, é a mesma coisa, que naquela época eles tinham livre-arbítrio, porém agora não, acredito eu que não tem mais. Assim como nós temos na atualidade o nosso direito de escolha, né? Quem é que nós vamos servir? A Deus ou na tua frente a gente coloca o caminho de vida e caminho de morte? Qual dos dois você vai escolher? Quem é o responsável, o administrador pela nossa vida, pela nossa escolha? De servir a Deus, assim como foi lá atrás com os anjos, ou o maligno, né? Tá. Então tá por nossa conta, nossa responsabilidade. Eu entendo assim. Isso. Porque eu entendi. Eu vou explicar aqui só para vocês entenderem a questão do livre-arbítrio. Lá no céu não existia o mal ainda. Só que quando o mal brotou no coração de Lúcifer, ele começou a enganar os anjos. A Bíblia diz que ele é mentiroso desde o início. Você acha que para os anjos ir acompanhar Lúcifer, o que ele fez? Ele mentiu. Eu sou mais poderoso do que Deus. Aí os anjos acreditaram em Lúcifer. E no final, esses anjos que acreditaram e ficaram com Lúcifer, foi expulso. Aí o que acontece? Jesus veio, pagou o preço no nosso lugar, morreu no nosso lugar e venceu o diabo. Aí os anjos que estão no céu, tem a possibilidade deles pecar? De acompanhar Lúcifer? Você escolhe quem? Um vencedor ou um perdedor? Jesus que venceu ou o diabo que perdeu? Se você que é ser humano, que é menor que o anjo, nós que somos ser humano, queremos Jesus que é maior que o diabo, e os anjos que estão lá no céu, vocês acham que eles vão querer deixar Jesus, a glória, para vir aprontar o diabo, coisa feia? O perdedor? Ele diz assim, é um derrotado. Que até os próprios anjos têm poder de... Quem foi que expulsou o diabo do céu? Foi o próprio anjo. Depois você vai ler que os próprios anjos, a ordem de Deus, Deus nem fez questão de ir lá. Deus foi lá, agora Deus vai destruir ele, quando for lançado no lago de fogo, que a gente já vimos aqui no estudo de Apocalipse. Amém? Por que esse estudo dos anjos? Para vocês não serem enganados, para não adorar anjo, para vocês saberem que tem anjos que protegem vocês, saberem que tem anjos de Deus e tem os anjos do diabo que estão a serviço do diabo e que você precisa ficar atento. Então, não ora anjo Gabriel, não faz oração de anjo Miguel, oração de anjo nenhum. A oração é a Deus e Deus é que dá ordem aos anjos para nos guardar, tá bom? Então hoje foi um estudo para vocês saberem da natureza dos anjos e saberem que os anjos estão ao nosso serviço para nos guardar, nos proteger, estão aos nossos serviços aí para poder nos ajudar naquilo que o Senhor desejar. Vamos ficar de pé? Sexta-feira forte de libertação, não falte, vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos começar uma campanha nova com o tema um ponto final no sofrimento. Então nós vamos colocar um ponto final em todo o sofrimento. Deus vai colocar um ponto final no sofrimento das pessoas que estão sofrendo. Pergunta fácil. Faz um apelo. O obreiro Pedro está perguntando, e é importante. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a vida a Jesus? De repente ser afastado ou nunca entregou a vida a Jesus, e assim, bispo, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Se tem alguém, dá um sinal com a mão, a gente vai orar por você. Tem alguém que gostaria de receber Jesus como Salvador? Se não tem, amém, que Deus abençoe. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, obrigado por esta palavra, Senhor. Deus, obrigado pelos teus anjos, Senhor, que o Senhor nos envia para nos guardar, Pai, para nos enviar mensagens, anjos que nos protegem, Pai. Deus, nos proteja dos anjos do diabo, nos proteja de Satanás, de toda a cilada dele, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, abre o nosso entendimento, que em nenhum momento possamos adorar a anjo e que em nenhum momento possamos orar a anjo, Pai, sabendo que toda adoração, que todo louvor e que toda oração tem que ser feita ao Senhor. Leva os teus filhos para casa, guardado, protegido, livra de todo mal. Dê uma noite abençoada e traga os teus filhos na sexta-feira, em nome de Jesus, e os que creem diz amém. Até a próxima quarta-feira e o próximo estudo.
Pode levar a folha é sua, querido. Deus abençoe. Quem não pegou a folha da semana passada e quiser pegar, pega aqui com a gente o estudo sobre o fim dos tempos. Só o lápis que você deixa, mas a folha pode levar.